Da paroxítona, ele não é acentuado. Ele só é acentuado se ele vier nas oxítonas ou nos monossílabos. Por ser um vocábulo paroxítono, esse acento foi abolido. Eu me lembro de que, logo depois do novo acordo ortográfico vir, não é, a discussão na imprensa e tudo mais, eu me lembro de que eu moro em Niterói. E aí eu comecei a ver em algumas revistas Niterói sem acento. As pessoas estavam confusas, né? Tiraram o acento de Niterói. Mas veja, em Niterói, nós temos um ditongo aberto oi numa oxítona. Em oxítona, o acento se mantém. Não é o caso da palavra ideia. Vamos voltar então ao nosso material. Vamos lá. Eu coloquei essa observação para você. Não são acentuados os ditongos ei e oi das palavras paroxítonas, com exceção daquelas que pertencem à regra geral. Exemplo, assembleia, heróico, ideia. Então, esses acentos de assembleia, heróico e ideia, que foi o exemplo que eu analisei, eles desapareceram por quê? Porque nós estamos diante de paroxítonas. É só você dividir adequadamente as sílabas das palavras. Eu já fiz com ideia, vou fazer com as outras com você. Vamos lá? Então, vamos dividir as sílabas da palavra. A, sem, blé, a. Bleia trata-se de um ditongo aberto na paroxítona. Por isso desapareceu. Olha, heróico. Ditongo aberto oi na paroxítona. Por isso desapareceu. Você viu uma observação aqui que diz, com exceção daquelas que pertencem à regra geral? Como assim? Vou colocar aqui para você um exemplo de acento que não caiu. O exemplo é Meyer. Em Meyer, vamos dividir as sílabas da palavra Meyer. Meyer. Nós temos aqui um ditongo aberto em uma paroxítona. O certo teria sido não usar mais esse acento. Mas esse acento se manteve. Por quê? O que eu quero dizer é que o acento de Meyer se manteve mesmo depois do novo acordo ortográfico, isso vale como curiosidade, porque esse acento está justificado lá na regra geral. Se você for à regra geral dos paroxítonos, você vai ver, acentuam-se todos os paroxítonos, exceto os terminados em A, E, O, em e plurais. É o caso de Meyer, que termina em R. Como é um paroxítono terminado em R, o acento teve que se manter, mesmo sendo um ditongo aberto ei dentro de uma paroxítona. Você deve estar falando assim, nossa, quantos detalhes. É importante que você os conheça. Eu acho que o acento de Meyer aí vale até por curiosidade. Mas não precisa decorar essas explicações todas. Com o tempo você vai internalizando. Vamos continuar aí com o nosso material? Vamos lá. Próxima regra. Acentua-se o I e o U quando fizerem parte de um hiato, quando forem a segunda vogal do hiato e quando forem vogais tônicas. Vamos ver? Vamos lá. Sa, I, da. O que eu quero que você perceba é que é necessário que esse I seja a segunda vogal do hiato. E é necessário que ele seja forte, que ele seja tônico. Foi o caso. Saída. Pode ocorrer também de esse I ou esse U serem seguidos de S na sílaba. Olha o que aconteceu. Saíste. Pronto, você acentuou o I porque ele está seguido de S. Cai. Ju. Isa. Esse aqui está sozinho. Esse aqui também. Re. U, no. Agora é o U, que é a segunda vogal do hiato, é tônico e veio sozinho. Ó. Sa, U, D, segunda vogal do hiato, tônico. Ba, U. Gra, já, U. Agora, por que a palavra saideira, por exemplo, não tem acento? Pense comigo. Sa, i, deira.
Ra. Esse I é a segunda vogal do hiato, mas ele não é a vogal tônica. Existe uma vogal mais forte do que ele na palavra. É só você pronunciar com calma, olha. Saideira. É esse E que é a vogal tônica da palavra. Por isso, o I não levará acento. Então, entenda que essa regra só vale se o I ou o U forem a vogal, a segunda vogal do hiato, e se forem tônicas. Se forem fracas, não. Eu coloquei aí uma observação. Vamos ler juntos? Vamos lá. Se após a segunda vogal do hiato aparecer NH, outra letra sem ser o S na mesma sílaba, ou se vier em letra repetida, não haverá acento. Então, são 3 situações distintas. Vamos ver nos exemplos? Vamos lá. Rainha. Observe que esse I é a segunda vogal do hiato. Mas como veio seguido de NH, não leva acento. O mesmo ocorre aqui, olha. Bainha. Esse I é a segunda vogal do hiato. É tônico. Deveria vir com acento, mas está seguido de NH. Não custa nada saber a explicação. É que a gramática diz que quando há o NH na sequência, esse NH nasaliza o I. Nesse caso aí. Então, o que aconteceu é que esse I perde um pouco a força. Não há necessidade de acento também, porque com o acento ou sem o acento, você leria da mesma forma. Então, se houver NH na sequência, você não acentua o I. Veja, é importante também você saber que o I ou o U, eles só podem estar seguidos de S. Se vierem seguidos de outra letra sem ser o S na mesma sílaba, você não poderá usar o acento. É o que você vê nos exemplos de juiz e cairdes. Vamos juntos? Vamos lá. Em juiz, o que aconteceu? Esse I é a segunda vogal do hiato, é tônico, mas não leva acento porque está seguido de Z. Cairdes. Veja, esse I é a segunda vogal do hiato, é forte, mas não vem com acento, porque veio com R na mesma sílaba. E uma terceira observação é que se você tiver o I repetido ou o U repetido, você não acentua. Vadisse, pense comigo, vadisse, se fosse pela regra, nós deveríamos acentuar. Vadisse. O segundo I é a segunda vogal do hiato e é forte. Por que não se acentua? Porque são letras iguais. O mesmo ocorre, por exemplo, com sucuba. Vamos ver? Vamos lá. Em sucuba, o que acontece? Su-cu-u-ba. Você tem esse U, que é a segunda vogal do hiato, é forte, mas não leva acento. Por quê? Porque está seguido de uma vogal igual. Então, é um U e outro U. São 2 U's iguais, você não acentua. Bom, agora vale anotar. Essa letra B é algo que surgiu com o novo acordo ortográfico. Antes do novo acordo, não era assim. Passou a ser assim depois do novo acordo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Não se acentua o primeiro O do hiato, ou, em vocábulos paroxítonos, e o primeiro E dos verbos ler, ver, crer e dar, e derivados, na terceira pessoa do plural. Acento de vou, perdoo, abençoo, acento foi abolido. Eu acho que faz todo sentido, porque você não precisa do acento para pronunciar corretamente. Então, eu achei que o novo acordo ele veio ajudar, de fato, a nossa vida. Porque, veja, o acento não fazia a menor diferença. Alguns gramáticos diziam que esse acento existia por uma questão de clareza gráfica. Ou seja, não é por uma questão de som, é uma questão gráfica. Então, você vai continuar falando da mesma forma daqui a 20 anos, mesmo sem o acento. Não há perigo de se mudar o som. Vou, perdoo, abençoo. E os verbos crer, dar, ler e ver e seus derivados. Lá na minha época, na escola, nós decorávamos, era o creder, lever. Aí nós decorávamos que esses verbos, eles dobravam o E havia acento. Hoje, esse acento foi abolido. Creem, veem, deem, leem, agora tudo sem acento. Isso vale também para os derivados releem, descreem e daí por diante.
Bom, então a letra B é resultado do novo acordo. Agora vamos à letra C. Vamos lá. Não se acentuam I e U quando formam hiato com um ditongo anterior. A letra C também foi resultado do novo acordo ortográfico, por isso eu coloquei sozinha aí em destaque para você entender. O que acontece? O que acontece é que, teoricamente, essas frases deveriam receber acento. Por quê? Vamos lá, vamos a elas. Em feiura, veja, eu tenho um vocábulo, feiura. Eu tenho U, que é a segunda vogal do hiato. É tônico. Está sozinho, deveria vir acentuado. Por que não veio? Porque está antecedido de ditongo. Feiura. Esse ei aqui. O mesmo ocorreu com baiuca, olha. Baiuca. Esse U é a segunda vogal do hiato. É forte. Está sozinho na sílaba. Deveria vir acentuado. Esse acento foi abolido com o novo acordo. Por quê? Porque ele está antecedido de ditongo. Então veja, aquela regra do acento de saída, lembra? Saída. O acento de saída se manteve. Por quê? Porque em saída, o I é a segunda vogal do hiato e não veio antecedida de ditongo, desculpe. Já em feiura, o U é a segunda vogal do hiato, mas como veio antecedido de ditongo, esse acento foi abolido. Então, se vier antecedido de ditongo, você não usa mais o acento. Isso é modificação após o novo acordo ortográfico. O objetivo, na verdade, foi simplificar. Porque, de fato, se você ler sem o acento, você não vai ter problema, você vai ler do mesmo jeito. Feiura, para que o acento em feiura? Não há perigo. Agora, em saída, se o acento de saída fosse abolido, daqui a 30 anos falaríamos saída, concorda? Então, acho que fez sentido isso. Só é chato na hora de decorar. Eu tive que colocar aí essa observação no final, que é uma curiosidade, mas está lá no novo acordo ortográfico. Veja comigo, vamos lá. As vogais tônicas I e U, em posição final das palavras oxítonas, precedidas de ditongo, levam acento. Não brigue comigo, mas isso existe, está lá no novo acordo. O que aconteceu? Em Piauí, por exemplo. Em Piauí, observe que esse I é a segunda vogal do hiato, veio antecedido de ditongo, então deveria perder o acento, que nem em feiura, que nem em baiuca. Acontece que o novo acordo ortográfico diz que se estiverem no final da palavra, aí essas vogais deverão manter o acento. Porque senão no futuro falaremos Piauí, teio. Eu vou lá marcar isso com você. Vamos lá. Em Piauí, observe. Pi, a